Bruno, seja muito bem-vindo ao SaaS Minds. A gente está aqui para falar sobre agentes de IA, um termo super em alta no momento, né? Então, eu gostaria de começar do básico. Falar com você sobre o que são, afinal, esses agentes de IA e como eles se diferenciam de um simples algoritmo aí no processo de tomada de decisão apoiado por Analytics. Geralmente, quando a gente está falando de algoritmo, a gente está falando de algo mais contido, um objeto em si. O agente de AI, ele geralmente é uma mesclagem de várias etapas, não é? Ele é composto por modelos, vários conjuntos de LLMs, até sair do outro lado uma resposta, que pode ser uma decisão, ou um suporte a uma decisão. Então a grande diferença está na complexidade, né? Eu tenho vários objetos, vários nós que conversam entre si e dali sai um apoio, uma decisão, uma resposta em si. Então esse é o agente AI. Certo. E o que diferencia a inteligência de um agente de IA e a inteligência de um agente humano nesse contexto de tomada de decisão? O agente de IA, ele tem uma capacidade de simular e buscar respostas muito alta, né? Então, ele é uma computação por trás. Então, ele tem 1000 respostas, ele pode ter uma precisão. Mas, ao contrário do humano, ele é baseado numa base de teste. Então, se ele está bem treinado para aquele contexto, para aquela pergunta e resposta, ele vai ser muito mais preciso e rápido do que o humano. Só que se ele não tem o treino adequado, ou ele não tem a construção adequada, ele não vai lidar e não vai improvisar como o humano vai fazer. Então, o exemplo que eu sempre gosto de falar é, olha, você usou aí um automóvel para se defender de uma possível imprevisto, uma criança, ou uma bicicleta passa na frente. Ele vai estar reagindo a tudo que foi treinado, mas se acontece um imprevisto, então, por exemplo, aparece a bicicleta de cabeça para baixo, e não estava na base de treino dele, ele vai cometer um equívoco que às vezes pode ser muito desastroso para a empresa ou para aquela situação que aconteceu. O que não é previsível ele pesa muito estaciona, né? Pesa muito. O algoritmo não dá seus pulos, né? Não como dá, né? o humano dá. Exatamente. E às vezes ele é tão muito firme na resposta, que é o termo que o pessoal usa, ele vai dar uma alucinada que quem está do outro lado não ter o discernimento correto, vai tomar uma decisão equivocada de algo que não existe. Faz muito sentido. E como é possível estimar o retorno no investimento em um agente de IA para além do que a gente já conhece, né, que é a redução nos custos operacionais? Olha, isso depende bastante do objetivo que a empresa vai colocar ali dentro. Você pode colocar o agente AI para ele focar numa experiência, a resposta dele, numa experiência melhor para o cliente, ou seja, entregar aquilo que realmente aquele cliente naquele contexto está necessitando, ou você pode objetivar para uma lucratividade, você pode ter até inteligência analítica para fazer com que o agente se comporte diferente de acordo com o propósito que você vai colocar ali dentro. Então, eu diria que um dos retornos dos agentes AI mais clássicos é a experiência do cliente aumentada e mais customizada para aquele momento, porque ele quer. Ou se você objetivar o lucro, né, que é a melhoria do custo operacional, mas tem que ter muito controle disso, porque vai depender do teu propósito, né, do que você está buscando para a tua empresa e também para o teu ciclo de desenvolvimento para aquele agente. Eu queria pegar esse gancho para trazer o elemento de o agente de IA permitir empresas focarem no que realmente importa. E aí aproveito para te perguntar se você acredita que as pessoas dentro das empresas sabem o que realmente importa. Primeiro, a gente pode levar essa resposta, né, para um caminho de propósito. Você tem grandes empresas, né, as empresas campeãs de tecnologias, que o propósito dela é muito claro e ele está presente em tudo, no dia a dia da pessoa e dentro do próprio agente de AI. Né? Nesse contexto, você pode e deve usar na hora de construir um agente essa capacidade, tem que buscar o propósito, né, o que importa para a empresa e colocar ali dentro. O outro contexto é fazer com que um agente de AI ou um jardim de agentes de AI auxilie os funcionários a sair do mecânico, a sair do dia a dia e ficar livre para focar no que realmente ele importa, a tomar a decisão, a buscar um lado de evolução
da empatia com o cliente no seu processo do dia a dia e cada vez fortificar essa relação com o cliente. Então você pode ir por dois caminhos, você pode colocar o propósito, o que realmente importa, dentro do agente para ele se comportar do jeito que você quer que a sua empresa seja reconhecida, ou também do lado em que ele alivia o humano para que ele realmente foque não na construção de coisas que são mecânicas, né? Mas sim nas decisões e identificar melhorias que podem, no seu processo, que podem se identificar mais com o propósito da sua empresa, com o cliente do outro lado. Você pode detalhar os riscos éticos associados a deixar agentes de AI tomarem decisões sem supervisão? Todo o processo de construção do agente, ele não está só preso a uma parte específica que é melhorar as respostas de um prompt LLM, né? Um agente é composto por modelos, análise de sentimentos, algoritmos de decisão, algoritmos que podem dizer, olha, vou usar essa resposta aqui porque ela é mais econômica, vou usar essa resposta aqui porque ela tem mais o perfil de retenção de um cliente de alto valor. Então, ele é um sistema tecnológico complexo. E uma decisão ela vai passar por vários caminhos nesse agente, que podem, se não bem treinados, conter elementos de bias, de preconceito. Ele pode entregar uma resposta que não estava sendo prevista porque ele não estava sendo treinado. Então, se você, no seu processo de desenvolvimento de agente, não tem um processo de governança maduro, eficiente, ferramentas que te auxiliem a testar todos os eventos e hipóteses para garantir que ele não alucine, que um modelo não tenha um contexto de bias para tendenciar a sua resposta e evitar que você tenha um problema maior na hora de botar isso em produção. Se você não tem tudo isso formatado e auxiliado por ferramentas e processo, a chance é muito alta de que você vá ter algum impacto na sua marca, porque no final pode ser tecnologia, mas quem está por trás é a brand. Você tem que se preocupar em colocar que o processo de desenvolvimento de agente, ele tenha governança e seja sustentável, porque o impacto daquela decisão vai afetar a tua marca. Como é possível explicar as decisões de agentes de IA complexos para stakeholders que, de repente, não têm muito conhecimento técnico? Esse é um desafio da tecnologia, e a gente pode usar o termo comum que chama-se machine learning, né, ou automação de máquina, que nada mais é do que um conjunto de milhares de decisões que avaliam o final. É tão complexo que você não consegue transformar aquele modelo, a análise, o resultado daquele modelo, em uma explicação fácil. Olha, por que eu estou deixando de vender o meu refrigerante para esse público aqui? Foi um conjunto de variáveis A, B e C. Só que a tecnologia, o mundo de analítica avançado, ela possui técnicas descritivas, usando outras modelagens mais simples, mais explicatórias, para te ajudar a entender aquele resultado. Então, se você usar um Artificial Intelligence com Machine Learning, você não vai olhar para aquele resultado e vai saber, caramba, saiu, eu estou deixando de vender esse refrigerante por causa dessa variável aqui, que seria a localização. Mas provavelmente, se você usar uma outra técnica e uma metodologia, uma ferramenta, você vai conseguir extrair essa explicação. É importante que você tenha ferramental para guardar o que foi colocado como contexto para aquela decisão e ter ferramentas que ajudem a traduzir o que é difícil do Artificial Intelligence em regras de negócio, através de gráficos ou de metodologias analíticas mais explanatórias. Existe alguma boa prática ou conjunto de boas práticas para evitar que agentes de IA perpetuem vieses? Tem duas ferramentas fundamentais para que isso não aconteça na sua empresa, né? Primeiro, a maturidade do teu processo de criação do agente. Desde o fundamento dele, ou seja, se o agente vai utilizar um modelo de LLM ou se ele vai utilizar uma modelagem específica analítica, né? Então, na criação desses elementos, você utilizar dados representativos. Caso você não tenha os dados representativos naquele momento, você utiliza técnicas para gerar dados sintéticos que dê essa representatividade, né? E você identifique o viés já na produção do modelo.
e do LLM, até no momento em que você vai fazer os testes daquele modelo, você representar uma massa automática que seja considerável, e depois que ele entra em produção, você também ficar fazendo as verificações do que está saindo em tempo real, para identificar no momento em que ele começa a entregar alguma coisa que não deveria estar entregando porque ele não está treinado para aquela situação, ou porque o contexto mudou. Isso acontece muito. Então, o agente está trabalhando muito bem para responder aquele contexto, aquele momento. Mas, um exemplo, sai uma mudança econômica, um câmbio numa taxa Selic, uma área de risco pode começar a ter uma interpretação naquele agente de resposta que não se comporte com o contexto atual. Então você tem que ter rapidamente ferramentas que identifiquem isso e ela substitua por algo que esteja mais treinado e mais adequado para aquela resposta. Então não adianta, se você colocar e produzir tudo isso e colocar em produção e não tiver o processo e a ferramenta para ficar controlando e monitorando o dia a dia daquele momento, daquele contexto, fatalmente você vai incorrer em oxidação, que é um tempo, aquele contexto vai fazendo que as respostas fiquem entortadas ou que carreguem vieses, ou você vai ter também incorrer na sorte de que ele vai estar sempre respondendo corretamente, o que não vai acontecer. Normalmente, quais mudanças são necessárias fazer na arquitetura de uma empresa para poder integrar agentes de IA a uma infraestrutura? Essa questão da arquitetura e da infraestrutura, ela caminha cada vez mais para uma abstração simples. Tudo tem que poder rodar em qualquer lugar, em qualquer nuvem, seja ela a marca A, marca B, marca C. E garantir interoperabilidade. Exatamente. Também, né? Então você tem que buscar que esses agentes eles sejam os mais agnósticos possíveis, né? A SaaS, por exemplo, toda a parte de criação de agente, ao final dela, que você cria o teu agente, você gera um container. E esse container, ele é portável, ele vai rodar na nuvem A, na nuvem B, na nuvem C, ele vai ter uma adaptabilidade às ferramentas de monitoração do teu dia a dia, então ele é agnóstico, não importa se o dado vai estar no banco de dados A, no B ou C, ele vai ser agnóstico. Então uma das coisas pense na sua arquitetura de forma que ela seja agnóstica. E hoje em dia, o melhor modelo LLM está na classe A, ou na classe B, ou na C. Você não pode ficar preso a um modelo, isso muda muito rápido. Você tem que ser agnóstico aonde você vai se alimentar dos LLM e onde você vai executar. Então pensar sempre nisso, caramba, como é que eu não faço nenhuma trava a uma tecnologia, a um modelo? Porque isso muda muito rápido. E como é que eu garanto que eu estou rapidamente em qualquer lugar, com a melhor sustentabilidade? Por último, os ecossistemas eles têm que ter não só autonomia, mas eles têm que ser desacoplados. A palavra desacoplar às vezes é bem tecnológica, mas um agente não pode atrapalhar outro agente. É muito comum que você veja em sistemas de tecnologia, quando você coloca um agente produzindo uma série de respostas, se ele está com um comportamento de consumo muito alto ou equivocado, ele derruba o ecossistema inteiro. Hoje em dia você tem que se preocupar em ter coisas que uma decisão, um agente, ela seja autocontida. Ela use só a capacidade computacional que diz respeito a ela, a memória dela, né? Não só para a sustentabilidade, mas também para não danificar o ecossistema como um todo. O que importa é que a máquina, os agentes têm que ficar todos em pé funcionando. Se um deles não está funcionando, rapidamente ele é desmontado sem afetar o todo. Em que ponto um agente de IA deve transferir decisões complexas para um humano? E aí aproveito para te perguntar, é possível equilibrar autonomia e controle humano nesse processo? Sim. O agente, quando ele está trabalhando para atuar numa ação, que ela tem um comportamento mais determinístico, ou seja, eu sei exatamente que tipo de respostas eu posso dar do outro lado, elas podem ser números, etc. Ele não necessariamente precisa de um humano para validar se o que ele está fazendo está correto ou está errado. Porém, o ser humano é cheio de nuances, né? Exatamente. Até em algumas situações, até nesse caso, ele pode até fazer com que as coisas atrapalhem o resultado final. Sim. Então, você deixar um agente AI trabalhar nesse aspecto é muito importante. Porém, muitas decisões, elas necessitam
de um julgamento ou de uma avaliação final sobre um contexto inesperado. Por exemplo, a gente tem ali o processo daquele agente está te ajudando a avaliar que fundo você deve aplicar. Ele vai te dar a opção de 3. Só que o agente não teve o contexto, né, para saber se você está se sentindo mais arrojada, menos arrojada. Ele não tem essa informação. E aquela informação daquele contexto é relevante. Então ela sim deveria derivar isso para um humano, para que ele capture esse contexto e te ajude no final da decisão. Então a ideia de que se eu tenho todas as ferramentas para tomar essa decisão, ou se o processo ele não necessita uma avaliação de momento, de contexto ou de uma ação final, você pode delegar sim para um agente humano, mas você tem que ter a certeza de que tua ferramenta, seus processos, sua governança são maduros o suficiente para isso. Caso contrário, se aquilo vai impactar, não vai só te fazer um advisory, né? Se aquilo vai impactar no resultado final, eu vou negar ou vou conceder um crédito, eu vou vender um carro para essa pessoa, eu vou negar ela ou vou oferecer um carro menor. Se o processo não está completo, ele precisa de outras coisas que ele não capturou na ação, delega-se ao humano para que ele faça essa decisão final. Já está claro que o humano tem um papel muito importante nesse contexto de adoção de agentes de IA. Mas eu queria saber quais habilidades os humanos vão ter que desenvolver para trabalhar nesse contexto. O momento atual, onde a gente está sendo inundado pela produtividade que veio do mundo das LLMs, né? Você entender como você faz a pergunta para o algoritmo, para a LLM, de uma forma mais eficiente possível, colocando o seu contexto, colocando o que você deseja e para onde você quer sair, é uma habilidade que vai te fazer ser mais produtivo, né? Lógico. Então, com o tempo, a tecnologia vai abstrair isso para se tornar cada vez mais inclusivo, então ela vai meio que adivinhar o que você vai querer em algum momento. Ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado porque o humano, que é a criatividade, que essa habilidade é uma habilidade que não vem na máquina ainda, não está treinada para isso. Cada vez mais que você delega as suas ações para uma automatização desse mundo do futuro, você está atrofiando essa parte. Então você tem que, ao mesmo tempo, defender o teu espaço para ser criativo e trazer o seu toque e usar, mas ao mesmo tempo saber pedir para a máquina, para o computador, o que aquilo pode fazer para te deixar mais produtivo. Então é um dilema. A habilidade é, primeiro, você saber conversar e saber pedir, né, usando, o pessoal chamou de engenharia de prompt, né? Mas ao mesmo tempo ter o discernimento do que deve ser delegado para esse tipo de ferramenta e o que tem que vir para o seu córtex aqui e tomar papel no dia a dia, porque isso é o diferencial. Eu acho que as máquinas não vão superar a gente, acho que não na minha geração ainda, mas a pessoa que tiver a habilidade de entender como interoperar com esse ferramental, ela vai se destacar, ela vai para frente. Então é saber, não ter medo, porque isso não é uma ciência de foguete. Uhum. E existem casos em que as habilidades de agentes de IA já superaram as capacidades humanas? A gente já tem notícia disso? Tem exemplos hoje que são utilizados muito na área de atendimento, né? Então você, quando precisa ter uma resposta mais rápida e precisa para uma situação de requisição de serviço ou para resolver um problema, os agentes de IA são mais eficientes que o humano. Quando você está numa área de atendimento, uma coisa que é muito comum é que aquele humano ele tem um reciclo, né, do emprego. Geralmente essas pessoas elas mudam de emprego a cada 6, 7 meses. E aí você ensinar todo o contexto de uma base, uma ferramenta para o humano, não é tão eficiente quanto você treinar um AI agent para responder rapidamente ali. Então, notoriamente pela tecnologia e pela situação, o agente AI já superou o humano e ele tem que ser assim. Não faz sentido você estar enfiando uma tonelada de informação na cabeça de uma pessoa para ela poder responder precisamente o que o cara vai fazer ali. Mas aquele mesmo agente, em vez de estar perdendo o tempo dele buscando a resposta adequada, ele vai estar lá ouvindo a análise e sentindo o que o cliente está precisando e usando aquilo para calibrar a resposta final do agente. Então, ele tem um outro papel ali dentro, ele não deixa de ser irrelevante, né? Ele não passa a ser irrelevante para o processo. Ele está mudando o papel dele.
Complexidade é uma questão, né? Toda vez que a gente traz uma ferramenta nova para o stack de tecnologia. E AI Agents não é uma exceção. Como é possível orquestrar múltiplos agentes de IA dentro de um contexto do pipeline analítico? Hoje em dia, a tecnologia ela está florescendo. Então, você tem muitas palavras que trazem evolução, mas um pouco de preocupação, como Kit, SDK, Framework. Significa que a tecnologia que está alimentando o SDI, ela está ainda desacoplada, você não tem um processo do início ao fim para entregar ali dentro. E aí quando você tem um monte de peça que ainda tem padrão a ser definido, regulamentação entrando, a tendência é que você crie algo que quebre depois. E aí você vai ter retrabalho para fazer. Porém, já existem competidores no mercado de soluções analíticas que já têm esse ferramental integrado. Então, você tem facilmente a capacidade de colocar decisões, modelos, LLMs, tool selections dentro de um workflow e exportar ele como uma decisão, anexado a ferramentas que vão te ajudar a testar as questões éticas, fazer testes de capacidade e colocar esse agente em qualquer nuvem em produção. Então você tem que buscar ferramental que ele seja aberto, porque o padrão ainda não está consolidado, ele está em desenvolvimento, mas que tenha um menos de entradas e saídas para que isso não quebre com facilidade, né? E tem a governança e ferramenta de governança para trazer a questão da responsabilidade sobre aquilo que está sendo tomado decisão, para poder mapear e decidir. Assim como toda nova tecnologia, agentes de IA têm sido posicionados como a bala de prata para uma organização, mas não é bem assim, sabemos, né? Existem limitações e eu queria que você detalhasse essas limitações e como elas podem impactar o roadmap de inovação baseada em analytics em uma organização. O que eu tenho acompanhado com os meus clientes é muito interessante porque todo mundo, principalmente os CEOs, os C-levels, tem cobrado suas equipes a aplicação de agentes de AI e LLMs no seu dia a dia para alavancar o seu negócio. Então, nesse momento, o hype está lá em cima. Então, o que tem de ideia, o que tem de atitude impulsiva para a aplicação desse tipo de tecnologia no seu dia a dia é muito alto. O que traz de impacto é, primeiro, TI deve estar alucinada, sempre com tanta demanda, né, e com tanta ideia acontecendo, e às vezes com processos sendo criados sem nenhum tipo de acompanhamento deles, porque o cara está fazendo dentro do seu trocar o próprio avião, a asa do avião com ele voando. Então é muito importante que tanto o CDO e a empresa e a área de tecnologia de informação ela tenha bem informado o que significa o agente e o LM e como as pessoas devem procurar eles para saber se aquilo faz sentido ou não. Porque no final vai ajudar a fazer uma decisão, vai suportar uma decisão e aquela decisão ela vai ter um impacto para a empresa, positivo ou negativo. Então, se a pessoa resolve incorporar no seu processo do dia a dia algo sem entender qual é o propósito, qual é a importância daquilo para a empresa e quais são os guardrails que você tem que trazer para evitar que aquilo te traga um dano, né? Que é o revés do que você quer, que você espera, você tem que saber a quem procurar. E o mais importante é que TI e a área de dados, de inteligência artificial de uma empresa, assume esse papel junto ao C-Level e tem uma mensagem única. Não pode ser o árbitro que diz, não, aqui não vai se fazer nada, né, porque senão ela vai ter a repulsa das áreas de negócio, mas ao mesmo tempo ela tem que deixar clara qual é o propósito, até onde se aplica as regras de governança, fazer o treinamento ético da aplicação da tecnologia para todo mundo, né? Existe um esforço muito grande. Aqui no SAIS, assim que começou todo esse movimento de LLM, todo mundo passou por um treinamento, né? Antes de usar qualquer tecnologia, né? Até para a nossa produtividade do dia a dia, para me auxiliar na leitura dos meus e-mails, criação de material para o cliente, a gente passa por um treinamento para entender os limites, as responsabilidades de utilizar aquilo e que tipo de cuidados eu tenho que ter para aquilo ser produtivo e não ser algo que vai trazer um dano para a empresa. Então, ela tem esse papel e tem o papel de montar o framework para que todo mundo consiga aplicar aquilo
com produtividade. Para concluir a nossa conversa, Bruno, queria que você ligasse a sua bola de cristal e nos diga quais evoluções a gente pode esperar aí nessa frente de agentes de IA no próximo ano e que tomadores de decisão precisam ter no radar. Para o próximo ano, a gente vai ver o amadurecimento das ferramentas, né? Então vamos usar menos a palavra framework, vamos usar ferramental para construir agente, aonde você vai ter um programa que vai ter junto a capacidade de agregar modelos, LLMs, ferramentas de seleção de tarefas e criação de fluxos dinâmicos mais presentes no mercado, né? Cada vez mais essas ferramentas elas vão aparecer de formas agnósticas, então o mercado está pedindo que elas tenham a capacidade de executarem as suas funções em qualquer nuvem, em qualquer lugar. Então, hoje em dia ainda está muito preso ao framework do vendor principal, né, da nuvem principal. Pouco tempo atrás estava preso à primeira LLM, agora já mudou, o mundo está inundado com várias LLMs, cada uma com uma proficiência em um resultado específico, né? Então você tem que saber qual você vai escolher melhor. Além disso, ferramentas que te ajudem a treinar e a criar isso de forma mais automática e com mais precisão. O mundo de LLM trouxe aí um mundo novo de ferramentas de geração de dados sintéticos, que ajuda você a melhorar muito a capacidade de criar modelos inteligentes com melhor precisão e com uma melhor representatividade daquele contexto. Então tem uma geração de ferramentas de dados sintéticos que está saindo que vai suportar esse modelo. E por fim, as ferramentas de monitoria dos agentes, né? Que também essa geração ela já está presente no mercado hoje, tem bons players aí, mas elas vão ficar cada vez mais agnósticas e interoperacionais. E essas ferramentas têm que evoluir para entender esse contexto. Então a gente está vendo aí um ferramental muito grande sendo produzido para fazer com que essas pecinhas do Lego falem entre si e você faça a escolha que faz sentido para a tua empresa. Você gaste na LLM que ela esteja mais conectada ao que você tem como valor, seja ele lucro, seja ele Customer Experience, seja ele o que a tua empresa escolher como propósito. Excelente, Bruno. Muito obrigada por esse panorama super completo dos desafios, oportunidades e o que vem pelo futuro nesse contexto de agentes de IA. Muito obrigada por acompanharem esse SaaS Minds. Até a próxima!